como estão, meninos e meninas? Tudo bem? Estamos nós de volta aqui com a nossa aula, não é? Aula através do vídeo. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, tá certo? Essa parte da aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo, né? Dos desafios, falando sempre de desafios por enquanto, até porque no 9º ano vocês estão aprendendo a ser líderes, né? Não aprendendo porque eu tenho certeza até que muitos de vocês já são, mas sabendo ou aprendendo ou conhecendo que é possível se tornar um líder, né? Não é algo inato que você nasce com isso, como eu já falei antes em aulas anteriores, e simplesmente você não pode aprender. Ao contrário, muito pelo contrário. A gente pode aprender sim a se tornar um líder. Existem diversos tipos de lideranças, tá certo? E uma das coisas para você realmente ser líder, principalmente da sua própria vida, é aprendendo a superar desafios. E a gente está nessa jornada aqui e vamos continuar falando a respeito disso, né? Então, vocês estão vendo como tema bem aí, Jovens Heróis. O desafio de Anne Frank, tá? Anne Frank ela é um personagem bastante conhecido, tem livro que faz referência a ela, acredito que tem filme também que faz referência a ela, porque ela e a sua história, elas são um exemplo de superação, tá? Um exemplo de vida, de superação. E eu quero que vocês conheçam agora a história de Anne Frank, tá certo? Então, vamos lá para a história. Tem no livrinho de vocês também. Eu vou botar como imagem de texto também na aula. Vocês podem ler para depois responderem a tarefa, tá certo? Gente, eu quero lembrar a vocês que essa semana que vem, do dia 26 ao dia 30, vocês vão estar fazendo provas de muitas disciplinas. Porém, a disciplina de ensino religioso do 9º ano, ela vai se dar no decorrer de todas as atividades, tá certo? Não vai ter uma prova específica, não. Todas as atividades que vocês fizerem, quanto mais bem feita vocês fizerem e quanto mais, assim, vocês realmente se empenharem em fazer, melhor vai ser a nota de vocês. Quem sempre fizer, tiver uma assiduidade, melhor vai ser a nota. Quanto menos, pior vai ser a nota, tá certo? E esse ano vai ser um pouquinho diferente do ano passado. A gente está mais atento à participação de todos os alunos, ok? Então, vamos lá a história. Como você se sentiria se tivesse 13 anos e perdesse totalmente a liberdade? Se fosse proibido de ir à escola, passear, assistir a filmes, enfim, de fazer tudo que você faz hoje? Como se sentiria se tivesse que viver junto com a sua família em um esconderijo durante 2 anos de sua vida? Como reagiria se fosse forçado a se separar de sua família, ao ser enviado para um lugar desconhecido, sem saber o que aconteceria com você e com seus familiares? Tudo isso foi vivido por Anne Frank, que nasceu em 1929, né? E até o ano de 1945. Uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Ela perdeu tudo, mas conseguiu transformar seu caos pessoal em um exemplo para todo o mundo. Sua voz ecoa até hoje através do seu livro, O Diário de Anne Frank, que, mesmo tendo sido publicado após a sua morte, tornou-a uma escritora mundialmente famosa. Então, como eu disse, ela viveu entre os anos de 1929 a 1945. Anne vivia feliz com a família. No seu 13º aniversário, ganhou um livro de autógrafos de seu pai e decidiu usá-lo como diário. O maior sonho de Anne era ser jornalista, mas a guerra, os homens, a brutalidade e os preconceitos impediram que ela realizasse esse sonho. A família de Anne era de origem judaica e foi perseguida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, vocês sabem que
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, ela se voltou contra diversos países do mundo, né? E principalmente em perseguição ao povo judeu, porque Hitler se dizia cristão, né? Mas eu nem acredito que uma pessoa como Hitler pudesse ser de fato cristã, então é preciso a gente ter muito cuidado com as pessoas que realmente elevam muito o nome de Deus e de Cristo e fazem até maldade em nome de Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? São os falsos cristãos. Então, Hitler perseguia muito o povo judeu e perseguiu mesmo. Inclusive, ele os colocava para morrer nas câmaras de gases. Eles viviam em... como é que eu posso dizer? Presos. Eles viviam presos, né? Em locais onde eles passavam muita fome, muita necessidade. Eles eram muito maltratados, eles ficavam a pele e a osso, praticamente, eram postos a experiências absurdas, muitas torturas, eram maltratados, massacrados, e foram muitos mortos, muitos, incontavelmente. E nesse episódio todo, ninguém era poupado, nem mulher, nem homem, nem criança, tá certo, gente? A família de Anne era de origem judaica, como eu já disse, e foi perseguida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, passaram a se esconder dos alemães e viveram durante 2 anos em um porão. Nesse período, Anne passou a escrever suas reflexões e o seu diário, né? Em 1944, o esconderijo de Anne e de sua família foi invadido pela polícia de segurança alemã. Anne morreu aos 15 anos em um campo de concentração. Seu pai, sobrevivente, entregou o diário a uma historiadora para publicá-lo. Desde então, seu livro, intitulado O Diário de Anne Frank, foi lido por milhares de pessoas. Com ele, Anne fez jovens e adultos de diversas nacionalidades chorarem. Sua capacidade de olhar para a vida era extraordinária, mesmo diante da perseguição e dos horrores da guerra. História emocionante, não é? Diante de todos os desafios de sua vida, ainda tão jovem, Anne construiu ideias que marcam a humanidade. Vamos refletir sobre algumas delas? Olha, gente, é impressionante como vocês veem aí a imagem dela. Ela ficou presa durante 2 anos, vivendo em um porão, uma parte de baixo de uma casa, para poder fugir dessa tortura, desse horror, que era justamente esses campos de concentração em que os nazistas alemãos, eles aprisionavam essas pessoas. Eram muito mais maltratados do que muitos animais. É uma tristeza muito grande o que se viveu, que ficou conhecido na história da humanidade como o Holocausto, tá certo? E aí, quem tiver e puder, eu acredito até que já existam muitas pessoas que já tenham lido esse diário de Anne Frank, né? Porque é uma história que se tornou muito conhecida. E nesse diário ela conta as experiências que viveu. E são histórias muito bonitas, mas também muito tristes de se ver, tá certo? E aqui a gente vai ver um pouco sobre os pensamentos de Anne Frank, né? Nesses balõezinhos nós vamos poder ver como é que se davam as coisas na vida deles. Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Então, ele está dizendo aqui que a grande maioria dos pais da gente, dos nossos pais ou dos nossos responsáveis, a grande maioria deles, eles querem nos ver bem, não é? Eles querem ver o nosso bem-estar no futuro como pessoas adultas. E a indicação que eles nos dão são bons conselhos, bons caminhos, é uma formação final de um caráter para uma pessoa
ficar bem, não é? Agora, será que só isso é necessário para eu ser realmente uma pessoa de caráter acertado? Uma pessoa que realmente vai ter essa formação de caráter boa? Olha, gente, não é não. Nós é quem decidimos o nosso futuro. Nós somos o principal responsável em assumir realmente o comando da nossa vida. Nós estudamos no ano passado o eu no comando da mente. Então, vai depender muito mais de você, das suas decisões, de como você vai agir, aquilo que você vai se tornar, não é? É claro que a maioria dos nossos pais, dos nossos responsáveis, eles nos encaminham para o bem. Mas muitas vezes a gente vê que pessoas se deixam levar por outras. E aí, quando se vê em um caminho sem saída, num beco sem saída, não tem mais como voltar atrás. Será que muitos adolescentes, hoje em dia, que enveredam pelo mundo do crime, da bandidagem, do uso de drogas, de fazer furtos e até coisas ruins mesmo, como mortes, assassinatos, enfim, se envolvem porque o pai gosta e quer? Gente, pode até ser que alguns queiram, mas eu acredito que seja uma grande minoria, porque a maioria das pessoas querem ver seus filhos bem, com a formação de caráter reto. Então, se você vê alguém lhe chamando ou lhe incentivando para cometer esse tipo de coisa, caia fora o quanto cedo, porque depois é um caminho que não tem volta, tá certo? Então parem para pensar nisso. A gente está refletindo aqui sobre os pensamentos de Anne, né? De Anne Frank. É claro que aqui nós não estamos lendo o diário dela, mas nós sabemos que o que ela escreveu trata-se das adversidades que a família enfrentou durante esse momento de guerra, de como eles tiveram que fugir, de como eles tiveram que se esconder, e depois que foram encontrados, ela foi morta, enfim, apenas com 15 anos. Então, isso vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre as nossas vidas e como a gente deve se posicionar diante disso, né? Então, aí no outro balãozinho diz: nunca mais recuarei diante da verdade, pois quanto mais tardamos a dizê-la, mais difícil torna-se aos outros ouvi-la. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito séria e simples. Use sempre a verdade. Como diz aquele ditado, a mentira tem perna curta. Ela uma hora vem à tona, mais cedo ou mais tarde, pode demorar anos, mas ela vem. E quanto mais rápido você esclarecer as coisas e usar da verdade, disser a verdade, mais fácil vai ser as pessoas entenderem o motivo da mentira, entendeu? Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser das pessoas compreenderem e entenderem. Então, se você precisar em algum momento mentir, que eu acredito que todo mundo já mentiu alguma vez na vida, tente pelo menos depois conversar e jogar com a verdade o mais rápido possível, né? Mas o melhor mesmo é tentar evitar mentir, né? É a melhor coisa. E apesar de tudo, eu ainda creio na bondade da humanidade. Então, uma das coisas que ela coloca também no diário dela, que mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de toda a crueldade, mesmo diante de toda a tragédia, de todo o sofrimento que esse povo passou, que esse povo foi perseguido, que esse povo sofreu, que foi torturado, ela mesmo assim acreditava na bondade das pessoas. E vocês, conseguem acreditar na bondade das pessoas? Vamos refletir aí. Será que esse mundo que nós estamos vivendo tem jeito? De quem depende isso, não é? Vamos refletir. Aquele que é feliz espalha felicidade. Aquele que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Isso aí também é mais uma coisa que está presente no diário dela. Ela diz que aquela pessoa que se sente feliz, a tendência é espalhar a felicidade. Mas geralmente quando você teima em ser infeliz, por que ela diz isso? Porque todo mundo, gente, passa por situações difíceis. Todos nós passamos.
Não é uma virtude ou privilégio de ninguém viver sem problemas, não. Não existe isso. A gente passa por dificuldade, passa por adversidade. Só que a gente vai ficar teimando em ser uma pessoa infeliz, uma pessoa triste? Não, é melhor a gente tentar ser feliz, mesmo diante da... Porque até porque a infelicidade, esse sentimento de angústia, de tristeza, a gente vive. Só que a gente não pode deixar isso nos consumir, porque não vai resolver o problema. Entendeu? Eu tenho que tentar solucionar os problemas. E se não houver remédio, remediado está. O meu sofrimento, a minha tristeza, a minha angústia, em nada vão mudar aquele momento. Que uma hora passa, né? Uma hora vai passar. Então, para ela sempre dizia que é muito melhor a pessoa espalhar a felicidade, né? E se ela sendo feliz, ela tem que espalhar a felicidade. Porque se a gente não faz assim, a gente perde o equilíbrio e a confiança. E perde-se na vida, né? Aí outra coisa do que está também presente no diário dela. Aprendi uma coisa. Só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só nessa altura se pode avaliar o seu verdadeiro caráter. Ela quer dizer que não adianta você olhar a pessoa de longe superficialmente e julgar a pessoa. Ela quer dizer que você só conhece o caráter, realmente como é aquela pessoa por dentro, o interior, quando você se aproxima dessa pessoa e troca uma ideia com ela. Essa discussão não é no sentido de brigar, não, viu, gente? É no sentido de discutir ideias, não é? De conversar, de dialogar e tudo. Aí você pode avaliar verdadeiramente como é o caráter dessa pessoa. Então, você tem que ter vivência, proximidade com essa pessoa. Porque aí você pode analisar como ela age, tá certo? Então, nada de tirar, de fazer um pré-julgamento, né? De ter ideias preconceituosas e preliminares daquela outra pessoa. E aí outra coisa que ela dizia: saia, vá para o campo, aproveite o sol e tudo que a natureza tem para oferecer. Saia e tente recapturar a felicidade que há dentro de você. Pense na beleza que há em você e em tudo ao seu redor e seja feliz. A beleza continua a existir mesmo no infortúnio. Se procurá-la, descobrirá como uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. O que ela quis dizer com isso? Apesar das dificuldades que ela estava vivendo, um momento, uma oportunidade que ela tinha de observar o belo, o lindo, ir até um campo, olhar o sol, tudo que a natureza tinha para oferecer, ela contemplava o belo e se alegrava com isso. Porque não adianta você ficar triste, infeliz e achar que não existe mais beleza porque você está assim. Achar que não existe mais beleza na vida porque você está angustiado e a beleza das coisas continua a existir. Então, nossa, ela tinha um pensamento assim de uma positividade, de uma coisa assim que realmente imprime uma felicidade nas pessoas que era incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro ou ver o filme, seria maravilhoso. E aqui vai uma pergunta que também vai estar na tarefa de vocês. Você já vivenciou uma experiência em que sua ação promoveu uma mudança positiva na sua vida ou na vida de outra pessoa? Aí aqui vem um dizerzinho para você, ó. Com certeza, sim. Essas ações simples do nosso cotidiano, que ninguém vê, percebe ou exalta, mas que provocam transformações importantes, são as que foram um herói anônimo. Ficaremos muito felizes em receber a sua história. Aí você pode até, além de responder à tarefa, enviar também para esse e-mail que está aí, se você quiser escrever alguma coisa a respeito, tá certo? Mas eu tenho certeza absoluta que tem alguma experiência que você promoveu uma mudança positiva na sua vida e na vida de alguém, e eu quero saber também, você vai me contar isso na tarefa, tá certo? E aqui, para finalizar, uma dica da semana, descobrindo tesouros na internet. Jovens empreendedores, Portal Brasil, isso aqui é como curiosidade.
Vocês sabiam que contam com apoio para cursos excelentes de capacitação de empreendedores no Brasil desde o ensino fundamental e médio? É isso mesmo, vocês podem enfrentar seus desafios e ainda colaborar em projetos para o nosso país. Navegue na internet essa semana no link abaixo e descubra mais. Eu tenho um linkzinho aí, não sei se está dando para você ver, mas na foto você pode ampliar maior e dá para você olhar, né? Então, coloque no site de buscas da internet o tema Jovens Empreendedores Portal Brasil e confira a matéria. Vocês podem olhar, ver, pesquisar e construam a história de vocês, tá? Sejam pessoas mais felizes, ok? Um beijo grande, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.